Olá, gente amada e querida de Deus. Estamos iniciando o nosso encontro com Deus, meditando a palavra. Sejam todos muito bem-vindos a esta reflexão. O tema: a fé como suporte básico para os milagres de Jesus, parte 8. O texto bíblico, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 42. Um leproso aproximou-se de Jesus e, ajoelhando-se diante dele, pediu: Senhor, se queres, podes curar-me. E Jesus, com grande compaixão, estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Eu quero, fique limpo. Ao dizer isto, no mesmo instante a lepra desapareceu dele e ficou curado. Jesus fez muitos milagres e continua fazendo. A única coisa que ele sempre exigia a quem o procurava pedindo-lhe a cura de qualquer mal ou doença era a fé nele. E continua nos pedindo isto. Certa vez ele disse a um pai aflito que lhe pediu a cura do filho: Tudo é possível ao que crê. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23. E em outra ocasião ele disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Então, a fé é o pressuposto básico sem o qual nada pode ser feito. Ou, em outras palavras, com a fé, Deus pode realizar tudo em nós e por nós. Mas Deus tem o tempo dele para tudo. Este é o primeiro ponto fundamental: ter fé que Jesus pode realizar tudo. O evangelho que refletimos hoje mostra isto claramente. O leproso ajoelhou-se diante de Jesus e pediu: Senhor, se queres, podes curar-me. Ajoelhou-se, e isto é, reconheceu o senhorio de Jesus. Reconheceu isso e pediu-lhe que o curasse. Aquele leproso demonstrou acreditar que Jesus tinha o poder de curar, e as suas palavras e o seu gesto de ajoelhar-se mostram isto claramente. Era tudo o que Jesus queria ver nele. Não esqueçamos nunca, vou repetir, que certa ocasião o Senhor disse a um pai aflito: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. A fé, portanto, é o princípio básico e fundamental para conseguirmos tudo de Deus. Da parte do leproso, isto foi demonstrado. A fé, ele ajoelhou-se aos pés de Jesus e reconheceu que Jesus podia curá-lo. Foi isto que o centurião de Cafarnaum lhe pediu: Senhor, se curasse o meu servo que estava gravemente doente. E quando Jesus disse que ia à casa dele, o centurião exclamou: Senhor, eu não mereço que entres sobre o meu teto, mas daqui mesmo basta que digas uma só palavra e o meu servo ficará curado. Isto é fé, acreditar mesmo que Jesus pode fazer aquilo que é impossível para nós. E a resposta do Senhor foi esta: Nem aqui em Israel encontrei alguém com tanta fé. Vá e seja feito como acreditastes. E no mesmo instante, o servo do centurião ficou curado. Aqui, na cura desse leproso, acontece algo parecido. Da parte dele, que se ajoelhou e pediu a Jesus que o curasse, e da parte de Jesus, a cura aconteceu. Vendo a fé daquele moço, Jesus tocou nele e disse: Eu quero, fique curado. E no mesmo instante a doença terrível da lepra o deixou. No caso da cura do leproso, Jesus realiza simultaneamente duas curas: a cura da doença física da lepra e a cura da doença emocional, do preconceito e da humilhação, reintegrando aquele moço que, a partir da sua cura física,
pôde voltar a conviver normalmente na sociedade de onde tinha sido expulso por causa de ser portador da doença física da lepra. Ele ficou então duplamente curado por Jesus. Lembramos que a lepra ou hanseníase antigamente não tinha cura, mas hoje tem. No tempo de Jesus, os portadores da lepra eram expulsos da cidade e obrigados a viver em colônias fora das cidades, junto com outros leprosos. Então, a lepra era uma doença duplamente estigmatizante. O estigma físico de uma doença que não tinha cura e o doente apodrecia vivo, e um estigma moral e emocional, porque o doente de lepra era obrigado a viver longe de tudo e de todos, porque a sua doença era contagiosa e não tinha cura. Hoje a lepra ou hanseníase, apesar de continuar sendo uma doença grave, mas tem cura, quando o tratamento é levado a sério. Em sua misericórdia e compaixão, Jesus tocou, curou e limpou o leproso, trazendo-o de volta à vida. Mas uma coisa importante que deve sempre ser lembrada: o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Ele sabe e conhece a hora certa de fazer o que lhe pedimos. Nós somos imediatistas, Deus não é. Muitas vezes pedimos-lhe algo e queremos receber na mesma hora. Penso que a atitude do leproso mostra bem isto, que Deus age no tempo certo. Isto está implícito na fala do leproso: Senhor, se queres, podes limpar-me. Ou seja, este se queres é Jesus quem decide o momento de nos dar o que lhe pedimos. Mas nunca percamos a humildade de pedir-lhe: se queres, podes limpar-me. Pensemos nisto e até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.